Muito mais que uma sala de exibição, o Ponto Cine é um projeto de difusão do cinema brasileiro. Aqui acontecem ações sociais, cursos, diálogos e festivais. Pega a pipoca, que a sessão já vai começar. Dailton, qual é a perspectiva, né? Como que vocês trabalham, como vocês veem o cinema brasileiro a partir desse projeto? O cinema pra gente não é o fim, ele é meio. Ele é um meio que a gente tem para atingir as pessoas. Aqui todo mundo é especialista em gente, a gente gosta de gente. E a gente descobriu um mecanismo para atingi-las, que foi o cinema. Chega de filme, ele fala sobre os assédios que as mulheres sofrem no cotidiano delas, assim, mas acho que o primeiro também, quando fala da história das meninas de Moçambique, que são obrigadas a casar com 10 anos, 13 anos ou às vezes menos, eu acho que eles tocam em temas tão importantes e caros pra gente, assim, pra gente colocar a mão na consciência e refletir como é que a gente ainda tem muito a aprender sobre respeito ao próximo, sobre empatia também, porque eu vi algumas pessoas comentando, nossa, que diferente, né, e que horrível é esse tipo de problema acontecer lá em Moçambique, mas às vezes a gente se depara com problemas similares ou tão problemáticos quanto aqui no Brasil. A gente tem um cinema que ele é 100% acessível, né? Pô, segue o surdo, assiste filme aqui de qualquer poltrona com a gente. A gente sempre perseguiu isso desde o início. Nós construímos o cinema todo dentro das normas, né, de acessibilidade e procuramos dar o máximo de dignidade para esse trabalho. Você vê que as poltronas são super confortáveis, são ergonômicas, né? A gente tem duas fileiras, uma vertical e outra horizontal, que é para obeso, elas são mais largas. Aliás, nós fomos o primeiro cinema a colocar poltronas para obeso quando ainda nem era lei. Hoje é obrigatório você ter em espaço público poltronas para obesos também. Então a gente procurou todos esses predicados, né, cara? Mas o grande lance nosso, o grande diferencial é que nós somos a única sala no Brasil a só exibir filmes brasileiros. O Ponto Cine é um lugar que ele está fora do eixo, onde boa parte dos filmes brasileiros são exibidos. Assim, ele está no subúrbio do Rio de Janeiro e a gente prestigia o cinema brasileiro, desde o filme Pipocão até o filme mais independente, que tem mais dificuldade de encontrar espaços para serem exibidos. Então a gente faz um trabalho de formação de plateia realmente para o cinema brasileiro e um trabalho de alfabetização e educação do olhar. Isso é tão importante, né? Porque é uma das grandes dificuldades do cinema brasileiro é escoar a produção, né? Produzir é difícil pra caramba, fazer filme no Brasil, ainda é muito difícil. Mas eu sempre ouço, né, dos realizadores que distribuir, escoar, fazer com que essa produção chegue ao público, isso é um grande gargalo para os realizadores de cinema. Eu costumo falar que é o seguinte, porque sempre a gente bate nessa tecla que o gargalo é a distribuição. A distribuição realmente é difícil porque é uma competitividade muito grande. Né? E desleal, né? Que você compete com o cinema americano, né? O cinema americano, é o mais do mesmo. Mas eu tenho uma outra visão para o cinema brasileiro, cinema de nicho. Ele tem que ter um diferencial, sabe? Ele tem que ter salas diferenciadas, né? Buscar alguma coisa, incentivo, sabe? A gente não tem memória aqui, registro de algum outro ponto de cinema na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e um dos poucos do Brasil que ainda mantém esse perfil de cinema de bairro, onde a gente consegue identificar as pessoas olho no olho, saber o nome de cada pessoa que frequenta, saber a data de aniversário do cliente de cabeça, sabe? São características quase que de uma cidade de interior, assim, que se perdeu ao longo do tempo. Existe hoje uma premiação, né? Hoje não, já tem vários anos, né? Uma premiação chamada PAR, né? Que a Ancine, ela te dá um prêmio para quem exibe filmes brasileiros por quantidade. A gente todo ano ganha o máximo, né? Só que isso é pouco. Imagina, você faz um filme, cara, de 6, 7 milhões
e esse filme entra em 2 cinemas, não é justo, entendeu? Não é então, é muito mais interessante você também subsidiar as pequenas salas formadoras de público para o cinema brasileiro, para esse filme passar ali. Então não é só a questão da distribuição, sabe? Ah, pô, eu distribuo o filme francês, também tem maior dificuldade. Legal, cara, mas a gente tá dentro do Brasil. A nossa cinematografia ela não pode ser estrangeira aqui dentro. A gente tem que ter um suporte para ela. E buscar outras alternativas, né? Construir outros caminhos, né? Isso, e eu não acho que isso passa por questão de cota de tela, não. Sabe, obrigar os cinemas a... Tudo que é obrigado não funciona, cara. Sabe, eu acho que é a partir de incentivo. Sabe, se você me incentiva a exibir filmes brasileiros, eu vou exibir filme brasileiro. Eu tenho que ter uma compensação aí para a gente poder pagar as contas também. Né? Tem luz, tem funcionário, tem uma série de coisas. A gente percebe que vocês têm uma responsabilidade de trabalhar com temas sociais. Vocês estão sempre fazendo mostras, cursos, debate. É importante fomentar esse tipo de ação. O cinema também é para isso. Lógico, o cinema não pode ser um espaço onde você tem só experiências onomatopeicas, sabe? Aqueles lances que é só... E aí você, quando você abre a porta, você cai numa praça de alimentação e vai se entupir com uma pizza. Eu me identifiquei muito com os diálogos dos recortes sociais das pessoas, ainda mais pessoas que vivem na periferia e que se descobriram mais tarde, porque eu me assumi para minha mãe ano passado. E antes de eu me assumir, eu sempre ia à igreja, a centros, para lutar contra isso, para pedir perdão, e até eu me assumir e me tornar a pessoa que hoje eu sou foi muito difícil. Então o filme me tocou muito nesse aspecto das declarações sociais mesmo. Eu acho que é importante esse ponto da identificação para realmente gerar a transformação, gerar o diálogo sobre um tema que é tema da diversidade sexual, principalmente no Brasil hoje. Não, o cinema é um lugar de reflexão, é de experiência. Né, cara? Você chega ali, aquilo dali é tudo preto, tem aquela tela e aquilo vai provocar todos os teus sentidos. Né? E você só está vendo e ouvindo. Isso é uma magia, uma mágica. Né? E você tem que... se transportar para dentro da tela. Justamente. Né? A gente tem aqui na nossa programação, inclusive, a inclusão de mostras de cinema. Né? E mostras de cinema que estejam ligadas a essas questões sociais. Assim, nosso trabalho também, desde o início, foi, na verdade, de usar o cinema como uma ferramenta de reflexão, né? O cinema como uma ferramenta de reflexão como cidadão, como sociedade, enfim. A gente tem a temática dos imigrantes, a gente tem a temática da população LGBT, da população negra, a gente fala também sobre, né, os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. A importância de se exibir esses filmes é porque a gente acredita que o cinema é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga, de fato, fazer com que a Declaração dos Direitos Universais sejam, de fato, para todos. E aí, quando você dá espaço para a galera debater, primeiro, ele geralmente aqui no Ponto Cine ele está debatendo com um ídolo, né, que ele está acostumado a ver só pela televisão. Aí de repente ele vem aqui e depois ele vai tirar onda ainda em casa, que estava, hoje eu conversei lá, cara, tava com Caio Blatt, sabe, batendo o maior papo lá com ele, tá? Em muitos lugares você é convidado para várias coisas e você só escuta o tempo inteiro. Aqui não, aqui a gente privilegia o escutar. E essa troca é o que mantém a gente vivo o tempo todo. Quando você faz isso, você não está só educando para o cinema. Tem uma questão aí do comportamental também. Você está trabalhando autoestima e pertencimento. Olha só no meu bairro que esses caras vêm.
Ó, lá em tal lugar não passa os filmes que passam no Ponto Cine, e os atores também não vão, os diretores não vão, e lá vai uma sala pequenininha, mas que é um espaço mágico. Cara, quem que não gosta disso? Todo mundo, né? Todo mundo. Eu particularmente acho que o filme pretende, no fundo, é isso, sabe? Assim, aproximar, né? Quebrar as barreiras, quebrar os preconceitos e mostrar como as pessoas de diversas idades, sabe, romperam, superaram essas suas questões. A gente precisa pensar como a diversidade cabe na escola. E aí, ouvindo esses relatos, né, dos personagens do filme, a gente viu o quanto discutir sexualidade, diversidade sexual, gênero na escola pode enfrentar um pouco toda a opressão e toda a repressão que os personagens, independente de classe social, trazem nos seus depoimentos no filme. Adélito, o que é responsabilidade social para você? Cara, na verdade, esse conceito a gente nem trabalha muito ele, porque ele já está introjetado. A gente acredita que quando a gente oferta dignidade para as pessoas, elas nos devolvem com cidadania. O Ponto Cine é uma prova disso. Nós temos 12 anos, já reformamos cinema 2 ou 3 vezes, mas nunca reformamos cinema porque alguém rasgou uma poltrona. Só que a gente conseguiu ultrapassar essa barreira. Esse fenômeno, não sei se é fenômeno esse que a gente vem discutindo há uns anos, que é da questão social, cara. Eu acho que a gente tem uma questão humanitária, civilizatória, né? Então, quando a gente prepara um cinema desse daqui, com piso tátil, um mapa tátil, que o cego chega ali, se ele não quiser falar com você, ele não precisa. Ele vai ali, passa a mão, ele sabe aonde estão as poltronas, onde está a porta, banheiro. Cara, isso é mais do que uma compensação social, sabe? Isso é uma questão mesmo civilizatória, humanitária. A gente aqui tem muitas oficinas, a gente promove muitas oficinas, onde a gente põe o filho da empregada doméstica, do dentista, do advogado, todo mundo junto, e são tratados da mesma forma, né? Nossa plateia é multicor, você viu ali, né? A gente tem todos os matizes, é muito legal isso. A gente fez um cinema de qualidade para essa galera daqui, essa galera que não tinha oportunidade. Onde se falava que aqui ninguém tinha condição de assistir um bom filme, um bom espetáculo, e está provado que tem que ofertar. É só questão de oportunidade. Tem que ofertar, e lógico, do tamanho que caiba no bolso deles também, né? E a gente conseguiu fazer esse arranjo, né? Nós conseguimos. Adélito, muitíssimo obrigado e parabéns aí, vida longa para o Ponto Cine. Eu te agradeço, cara, valeu. Meu irmão. Valeu. É isso aí, rapaziada. Valeu. Até a próxima. Valeu. Gente. Valeu.